Não, o que eu quero falar assim, todo mundo da comunicação parece que é esquerdista, né, mano? Pois é, você sabe que assim, é interessante porque eu brincava muito quando eu tava no mestrado, que o povo falava, ó, se você for fazer um prédio e ele der errado, né, ele vai cair, né? Se você der um remédio errado para um paciente, ele vai morrer. Mas na comunicação, algumas decisões, como são subjetivas, elas podem ser absolutamente absurdas, né? Então, não existe consenso, e esse não consenso também faz com que as pessoas possam ser especialistas sem saber absolutamente nada. E tá aí o nosso grande problema, porque eu acho que tá aí a nossa área hoje, que menos entende de assuntos, mas que infelizmente mais domina, né, a voz, né? E a gente viu muito isso, e eu falo que a minha área principal, né, porque além de professora, eu tenho uma agência de marketing médico, e então, inclusive, eu, de fato, defini que meu marketing seria feito para médicos no período de pandemia, quando eu percebi que quem podia falar sobre pandemia eram pessoas que não eram médicas. Ou seja, quem é médico está excluído do debate. Você falou agora, cara, eu vi pouco médico falando na época da pandemia, e eu lembro que teve médico que falou e foi desqualificado. Tipo, a doutora Nise, por exemplo, ela foi super cancelada, que foi chamada lá na CPI do Renan Calheiros, né? E assim, ninguém discutia, né? Assim, parece que se escolheu alguns assuntos para discutir. Porque eu me lembro, inclusive, Adriano, e na época isso me chamou muita atenção, que quando eu engravidei a primeira vez da Gabriela, estava tendo a Zika. E eu me lembro que era uma doença também que preocupava as pessoas, tinha microcefalia e tudo, mas em todo lugar que a gente ia, tinha alguma coisinha para combater a zika, todos contra a zika, todos contra o mosquito, é repelente para todo lado, aquela coisa, né? E aí, de fato, o que a gente percebeu na Covid, não eram todos contra o Covid. Ali ou você era contra o Covid, e você teria que automaticamente ser a favor de uma determinada política, ou você era um negacionista. E você era a favor do vírus, você queria que o pessoal morresse, que você era um fascista e era isso que você queria, né? Ou seja, e aí, se você for observar em todos os periódicos da época, né, você vai encontrar muito poucos médicos mesmo falando. Tanto é que não é de estranhar que aconteciam muitas coisas estranhas. Por exemplo, o primeiro-ministro que a gente teve da pandemia foi o ministro Mandetta. Ele era um ortopedista. Não estou criticando os ortopedistas, adoro os ortopedistas, apesar das piadas na medicina que eles falam que se Todo você mundo fala do ortopedista, se né? você não for muito bom de nota, geralmente você vai pro pessoal da marcenaria que é melhor, né? Mas nada contra, não é isso. Tem, inclusive, meus assessorados ortopedistas sabem que eu admiro muito, muito mesmo a motosserra dele, nada contra. Mas o que acontece? As orientações que foram dadas pelo ministro na época foram orientações extremamente ruins. E a maior parte dos médicos discordou. A orientação era assim, ó, você só vai para o hospital em último caso. Não vá. Ah, beleza. Ou seja, aí a pessoa, quando de fato ia, ela já estava morrendo. Então, a gente viu um índice, assim, absurdo, né, de pessoas morrendo em casa. Fora que houve uma super notificação, porque os estados recebiam dinheiro conforme o número de mortos. Então, se eu caísse aqui e batesse a cabeça, né, eu ia ser dada como Covid. Inclusive, aconteceu um episódio interessante, porque exatamente no começo da pandemia, assim, né, eu lembro que era a época da Páscoa, eu peguei dengue. E eu achei que era uma dengue comum. Não sei nem se você se lembra. E aí acabou que, por fim, fui pro hospital, falei aquela frase horrorosa, meu pai é médico, ele tem vergonha de eu contar isso pros outros, porque eu falei, ai, graças a Deus é dengue, não é Covid. E era dengue hemorrágica, né? Então eu brinco muito com meu marido, falo que eu só não morri porque eu falo, ó, vaso ruim, que fiquei com 5.000 plaquetas, e aí que tá. A dengue, de fato, nós somos um país tropical, nós temos uma epidemia de dengue que é extremamente latente. Ela está acontecendo e ninguém se fala. Ninguém fala nada disso. Inclusive, naquele ano, que foi o ano da pandemia, 2020, 2021, as pessoas pararam de morrer de câncer, de pneumonia, de dengue, porque essas doenças, elas deram licença para o Covid brilhar. Era a vez dele brilhar, né? Eu li um artigo, Adriano, só para completar antes de você fazer uma interlocução, que eu li um artigo muito interessante falando assim, muitas doenças que já aconteceram, principalmente pediátricas, né? Essas doenças só foram percebidas quando elas já estavam alastradas na sociedade, né? Tipo a própria bronquiolite, que tá aí assustando as mães de bebezinhos pequenininhos. E o que teria acontecido se o Covid não tivesse sido
divulgado na mídia, e se não se tivesse feito a propaganda, a politização antes, se a gente tivesse tido, de fato, um contágio de rebanho, isso apenas para a gente dizer o quanto a comunicação, ela determina o rumo de tudo. Ele criou um terror, né? Ele faz, de fato, ele elaborou-se um cenário que a gente, de fato, né, começou a ficar com medo de coisas absurdas. Então, a gente lavava as coisas, se lavava o tempo todo, ficava com medo uns dos outros, gerando, inclusive, novos problemas, né? Você vê, parece aquela história daquele livro, que foi até você quem me indicou, que é Os Anjos Bons da Nossa Humanidade, que tem a ideia de que a gente está aumentando a violência. Mas, na verdade, a comunicação, ela aumentou a percepção da violência. E se você for olhar lá atrás, a violência era maior. Você espancava e matava alguém na mesa do jantar. Era uma coisa assim, nesse sentido. Os números aumentem. E hoje em dia a gente, olha aí que horror, cada dia pior, mais violento. Não é verdade. E a sensação que eu acho que ficou da Covid é essa. E principalmente, os médicos, que é quem sabe, são os especialistas, não podiam falar. E quando iam falar, eles falavam assim, eu não sou muito a favor não, mas não fala o que eu falei.